83. Um trabalho vermelho. Como os guardiões designados das gemas perfeitas, nós dos alternautas assumimos o fardo de proteger o rubi apelidado de Gota de Honra. Que esteja registrado. Da gaveta 2010, Zirconita. Adolin Collin lavou o rosto com água fria, então o limpou com um pano. Estava cansado. Passara a maior parte da noite preocupado com a demora de Shallan. Abaixo, na loja propriamente dita, podia ouvir os outros andando enquanto faziam preparativos de última hora para o ataque. Um ataque contra o palácio, seu lar durante muitos anos. Ele respirou fundo. Algo estava errado. Remexeu-se, conferindo sua faca de cinto, as bandagens de emergência no bolso. Conferiu o glifo-amuleto que pedira para Shallan fazer para ele. Determinação, envolto ao redor do antebraço. Então finalmente percebeu o que o estava incomodando. Ele invocou sua espada fractal. Ela era grossa na base, com um palmo de largura, e a frente ondulava como o movimento de uma enguia. A parte traseira possuía pequenas protrusões cristalinas. Nenhuma bainha conseguia conter uma arma como aquela, e nenhuma espada mortal era capaz de imitá-la. Não sem se tornar pesada a ponto de ficar inútil. Dava para reconhecer uma espada fractal à primeira vista. Essa era a questão. Adolin levantou a arma diante de si no lavatório, olhando para seu reflexo no metal. Não estou com o colar da minha mãe, nem com qualquer uma das outras tradições que eu costumava seguir. Nunca precisei de verdade delas. Só precisava mesmo de você. Ele respirou fundo. Eu acho que você costumava estar viva. Os outros dizem que te escutam gritando, se tocam em você. Que você está morta, mas de algum modo ainda está sofrendo. Sinto muito. Não posso fazer nada quanto a isso, mas... Obrigado. Obrigado por me ajudar todos esses anos e... Se fizer alguma diferença, vou usá-la para fazer algo bom hoje. Tentarei sempre usá-la para isso. Ele se sentiu melhor ao dispensar a espada. Naturalmente, ele carregava outra arma, sua faca de cinto, longa e fina, uma arma projetada para apunhalar homens de armadura. Havia sido tão satisfatório enfiá-la no olho de Sadeas. Ainda não sabia se devia se sentir envergonhado ou orgulhoso. Suspirou, olhou-se no espelho e então tomou outra rápida decisão. Quando desceu os degraus até a sala principal, um pouco depois, estava vestindo seu uniforme Collin. Sua pele sentia falta da seda mais suave do encaixe do traje feito sob medida, mas descobriu que caminhava com mais orgulho com aquela roupa. Apesar de uma parte dele, lá no fundo, se preocupar com o fato de que não merecia mais carregar os grifos do pai. Ele assinou com a cabeça para Elhokar, que estava falando com uma estranha mulher conhecida como Alto Marechal Azuri. Meus batedores foram rechaçados, dizia ela. Mas eles viram bastante, Vossa Majestade. O exército de esvaziadores chegou, com toda a força. Eles vão atacar hoje ou amanhã, com certeza. Bem, disse Elhokar. Suponho que entendo por que você teve que assumir o controle da guarda. Não ficarei bem enforcá-la como usurpadora. Bom trabalho, Alta Marechal. Eu agradeço? Shallan, Kaladin, Scar e Drey estavam diante de um mapa do palácio. Eles precisavam memorizar a planta. Adolin e Elhokar naturalmente já a conheciam. Shallan havia decidido não se trocar e continuava com o estiloso traje branco de mais cedo. Ele seria mais funcional para um ataque do que uma saia. Raios. Havia algo atraente em uma mulher de calças e casaco. Elhokar deixou Azuri recebendo relatórios de alguns dos seus homens. Ali perto, alguns olhos claros o saudaram, os grão-senhores a quem ele e Adolin haviam se revelado na noite anterior. Só precisaram se afastar das esferas energizando suas ilusões, e seus verdadeiros rostos se tornaram visíveis. Ai. Alguns daqueles homens eram oportunistas, mas muitos eram leais.
Eles haviam trazido cerca de 100 homens de armas consigo. Não tantos quanto Caladin havia trazido da guarda da muralha, mas ainda assim Rocar parecia orgulhoso por tê-los reunido. E com razão. Ele e Adolin foram se juntar aos radiantes perto da frente da loja. E Rocar assinou para que os grandes senhores se aproximassem. Então falou com firmeza. Está tudo claro para todos? Atacar o palácio, disse Caladin. Tomar a via solar, cruzá-la rumo à plataforma do sacro portal, defendê-la enquanto Shallan tenta expulsar os desfeitos, como ela faz em um retiro. Então nós ativamos o sacro portal e trazemos tropas para Colinar. O edifício de controle está completamente coberto por aquele coração sombrio, Vossa Majestade, disse Shallan. Eu não sei de fato como expulsei a mãe da meia-noite, e certamente não sei se serei capaz de fazer o mesmo aqui. Mas está disposta a tentar? Perguntou o rei. Sim. Ela respirou fundo. Adolin apertou o seu ombro de modo tranquilizador. Corredor dos ventos, disse o rei. O dever que dou a você e a seus homens é de levar a rainha Exudan e o herdeiro para um lugar seguro. Se o sacro portal funcionar, leve-os naquela direção. Se não, precisa voar com eles para fora da cidade. Adolin olhou de relance para os grãos-senhores que pareciam estar aceitando muito bem toda a situação. A chegada dos cavaleiros radiantes, a decisão do rei de atacar o próprio palácio. Ele entendia um pouco como os homens se sentiam. Esvaziadores, tempestade eterna, esprenos corrompidos na cidade. Uma hora, as coisas não pareciam mais tão chocantes. Temos certeza de que seguir pela via solar é a melhor opção? Perguntou Caladin, apontando para o mapa que Drer estava segurando. Ele moveu o dedo da galeria de leste do palácio, ao longo da via solar, até a plataforma do sacro portal. Adolin assentiu. Essa é a melhor maneira de chegar ao sacro portal. Esses degraus estreitos do lado de fora do platô seriam terríveis de invadir. Nossa melhor chance é subir pela escadaria principal do palácio, derrubar as galerias lestes, derrubar as portas com nossas espadas fractais e lutar por toda a entrada até a galeria leste. Dali, podemos subir pela direita e alcançar os aposentos do rei, ou ir em frente para a via solar. Não gosto de ter que lutar nesse corredor, observou Caladin. Temos que partir do princípio de que os moldados vão se juntar à batalha do lado da guarda do palácio. É possível que eu consiga distraí-los se eles vierem, disse Shallan. Caladin grunhiu e não reclamou mais. Ele via do mesmo modo que Adolin. Não seria um combate fácil. Havia vários pontos estratégicos que os defensores podiam usar. Mas o que mais podiam fazer? Ao longe, tambores haviam começado a soar. Das muralhas. Caladin olhou na direção deles. Outra investida? Perguntou um dos grãos-senhores. Pior, respondeu Caladin, enquanto atrás deles Azuri praguejava baixinho. Este é o sinal de que a cidade está sob ataque. Azuri abriu o caminho a empurrões até as portas da loja de costura e os outros a seguiram. A maioria dos 600 homens ali pertencia à guarda da muralha e alguns deles deram passos rumo à muralha distante, agarrando lanças e escudos. Firme, homens, ordenou Azuri. Vossa Majestade, o grosso dos meus soldados está morrendo na muralha em um combate sem esperança. Estou aqui porque o Filho da Tempestade me convenceu de que a única maneira de ajudá-los é tomar aquele palácio. Então, se vamos fazer isso, a hora é agora. Marcharemos então, decidiu Rocar. Alta Marechal, Luminobres, informe suas forças. Organize as fileiras. Vamos marchar até o palácio sob meu comando. Adolin se virou enquanto alguns dos moldados percorriam o céu ao longo da muralha distante. Manipuladores de fluxos inimigos. Raios. Ele balançou a cabeça e foi apressadamente até Yokosuka e seu marido. Eles haviam assistido a tudo aquilo, a chegada de um exército diante da sua casa, a preparações para um ataque, com um ar de espanto. Se a cidade resistir, vocês ficarão bem, disse Adolin. Mas se ela cair... Ele respirou fundo.
Relatos de outras cidades indicam que não haverá matança generalizada. Os esvaziadores estão aqui para ocupar, não exterminar. Ainda assim, sugiro que vocês se preparem para fugir da cidade e seguir rumo às planícies quebradas. As planícies quebradas? Perguntou Yokosuka, horrorizada. Mas, Luminobre, são centenas e mais centenas de quilômetros. Eu sei, disse ele com uma careta. Muitíssimo obrigado por nos acolher. Vamos fazer todo o possível para acabar com essa situação. Ali perto, Euhokar se aproximou do tímido fervoroso que viera com Azuri. Ele estivera pintando apressadamente glifos amuletos para os soldados, e deu um pulo quando Euhokar o pegou pelo ombro e enfiou um objeto na sua mão. O que é isso? Perguntou o fervoroso nervosamente. É uma telepena, disse Euhokar. Meia hora depois que meu exército marchar, você deve entrar em contato com o Retiro e orientá-los a preparar suas forças para serem transferidas para cá através do Sacro Portal. Não posso usar um Fabrial. Os gritadores. Firme, homem. O inimigo deverá estar preocupado demais com o ataque para notá-lo. Mas mesmo que notem, você precisa assumir o risco. Nossos exércitos precisam estar prontos. O destino da nossa cidade pode depender disso. O fervoroso assentiu, pálido. Adolin se juntou às tropas, acalmando seus nervos à força. Era só mais uma batalha. Ele estivera em dezenas delas, talvez centenas. Mas, raios, estava acostumado a campos vazios de pedra, não ruas. Ali perto, um pequeno grupo de guardas conversava baixinho. Vamos ficar bem, dizia um deles. Era um homem baixo, de rosto glabro, embora possuísse traços extremamente peludos. Estou dizendo, vi minha própria morte lá na muralha. Ela zuniu na minha direção, a lança levantada rumo ao meu coração. Olhei naqueles olhos vermelhos e me vi morrendo. Então, ele desapareceu. Disparou da torre como uma flecha e se chocou com a esvaziadora. Aquela lança ia tomar minha vida e ele mudou o destino, estou dizendo. Eu juro, ele estava brilhando quando fez isso. Nós estamos entrando em uma era de deuses, pensou Adolin. Euhokar ergueu sua espada fractal e deu o comando. Eles marcharam pela cidade, passando por refugiados preocupados. Fileiras de edifícios com portas bem trancadas, como que preparadas para uma tempestade. Por fim, o palácio surgiu diante do exército como um bloco de obsidiana. As próprias pedras pareciam ter mudado de cor. Adolin invocou sua espada fractal e a visão dela pareceu confortar os homens mais próximos. A marcha levou-os à seção norte da cidade, perto da muralha. Ali, dava para ver os moldados atacando as tropas. Uma estranha batida começou e Adolin pensou que fosse outro grupo de tambores, até que uma cabeça surgiu no topo da muralha mais próxima. Raios! A criatura tinha um enorme rosto rochoso que lembrava algum tipo de grande carapaça, embora seus olhos fossem só pontos vermelhos brilhando das profundezas. O monstro se levantou, apoiado em um braço. Não parecia ser tão alto quanto as muralhas da cidade, mas ainda era enorme. Os moldados zumbiam ali perto enquanto ele movia as mãos ao longo da muralha, jogando longe defensores como se fossem caranguejos, e então esmagava uma torre da guarda. Adolin percebeu que ele, junto com a maior parte da sua força, havia parado para fitar aquela visão atemorizante. O chão tremia enquanto pedras desabavam a alguns quarteirões de distância, atingindo edifícios. Adiante! Gritou Azuri. Raios! Eles estão tentando entrar e chegar ao palácio antes de nós. O monstro despedaçou a torre da guarda, então, com um movimento casual, jogou um pedregulho do tamanho de um cavalo na direção deles. Adolin ficou boquiaberto, sentindo-se impotente enquanto a rocha inexoravelmente se precipitava na direção dele e das tropas. Kaladin se ergueu no ar, deixando um rastro de luz. Ele atingiu a rocha e rolou com ela, girando-a e dando cambalhotas no ar. Seu brilho diminuiu bastante. A pedra sacudiu e, de algum modo, mudou de direção, jogada para longe de Kaladin como uma pedrinha mandada que recebera um peteleco. Ela passou pela muralha
errando por pouco o monstro que a lançara. Adolin ouviu vagamente as prendas começando a gritar ao longe, mas isso foi abafado pelos sons de rochas caindo e de pessoas nas ruas berrando. Kaladin se renovou com luz da tempestade de sua bolsa. Ele estava carregando a maioria das gemas que haviam trazido de um retiro, uma riqueza de reservas de esmeraldas para usar na missão e na abertura do sacro portal. Drey se levantou no ar ao lado dele, então Scar, que havia projetado o Shallan para cima também. Adolin sabia que ela era basicamente imortal, mas ainda era estranho vê-la ali, na linha de frente. Vamos distrair os moldados, gritou Kaladin para Adolin, apontando para um grupo de figuras voando pelo ar na direção deles. E, se pudermos, vamos tomar a via solar. Entre através do palácio e nos encontre na galeria leste. Eles uniram para longe. Ali perto, o monstro começou a bater nos portões daquela área, rachando e fragmentando a madeira. Avançar! Gritou Azuri. Adolin se adiantou, correndo ao lado de Orrocar e Azuri. Eles alcançaram o terreno do palácio e subiram os degraus. No topo, soldados em uniformes muito similares, preto e um azul mais escuro, mas ainda Colin, recuaram, fechando as portas do palácio. Guarda do rei! Gritou Adolin, apontando para um grupo de homens de vermelho que havia sido designado como a guarda de honra de Orrocar. Vigia os flancos do rei enquanto ele arromba. Não deixe o inimigo atacá-lo quando a porta cair. Os homens se amontoaram nos degraus, assumindo posições ao longo da varanda. Eles portavam lanças, embora alguns fossem olhos claros. Adolin, Azuri e Orrocar foram para portas distintas no topo dos degraus. Ali, à frente do telhado, sustentada por colunas grossas, os protegia das rochas que a criatura estava atirando. Com os dentes trincados, Adolin enfiou sua espada na fenda entre a porta de madeira e a parede. Golpeou para cima rapidamente, cortando ambas as dobradiças e a barra da tranca do lado de dentro. Outro corte para baixo no outro lado deixou a porta solta e ele recuou, se preparando. A porta caiu para dentro com um estrondo. Imediatamente, os soldados inimigos no interior avançaram com as lanças, esperando apanhar Adolin. Ele recuou e não ousou golpear. Brandir uma espada fractal com uma das mãos era um desafio, mesmo quando não precisava se preocupar em atingir seus próprios homens. Ele pulou para o lado e deixou a guarda da muralha atacar a entrada. Adolin, em vez disso, se pôs ao lado de um grupo de soldados que viera com o grão-senhor Urimil. Ali, cortou uma seção da parede, fazendo um portão improvisado que os soldados empurraram até abrir. Ele foi seguindo pela grande varanda e abriu mais um portal, depois um terceiro. Feito isso, espiou Orrocar, que havia passado pela sua porta derrubada e agora estava dentro do palácio. Ele golpeava ao redor com sua espada, segurando-a com uma das mãos e o escudo com a outra. Abriu um espaço entre soldados inimigos, já tendo matado dezenas. Cuidado, Orrocar, pensou Adolin. Lembre-se, você não tem uma armadura. Adolin apontou para um pelotão de soldados. Reforce a guarda do rei e certifique-se de que ele não seja sobrepujado. Se acontecer, gritem por mim. Eles fizeram uma saudação e Adolin deu um passo para trás. Azuri havia cortado a porta dela, mas sua espada fractal não era tão longa quanto as outras duas. Ela estava conduzindo um ataque mais conservador, cortando a ponta das lanças que avançavam contra seus homens. Adolin viu varar o corpo de um soldado inimigo que tentou avançar. Curiosamente, os olhos deles não queimaram, embora sua pele tenha assumido um estranho tom cinzento enquanto ele morria. Pelo sangue dos meus ancestrais, pensou Adolin. O que há de errado com a espada dela? Mesmo com todas as entradas abertas, invadir o palácio foi demorado. Os homens do interior haviam formado muralhas circulares feitas de escudos ao redor das entradas, e o combate acontecia principalmente entre homens usando lanças para se apunhalarem mutuamente. Alguns pelotões da guarda da muralha trouxeram piques mais longos para quebrar as fileiras dos defensores, preparando-se para uma investida. Vocês já defenderam os flancos de um fractário?
perguntou Adolin para o pelotão de soldados. Não, senhor, disse um dos homens. Mas fizemos o treinamento. Vai ter que servir, replicou Adolin, pegando a espada com as duas mãos. Vou para o buraco no centro. Fiquem perto e mantenham as lanças longe dos meus flancos. Tomarei cuidado para não acertar vocês nos meus ataques. Sim, senhor, disse o chefe do pelotão. Adolin suspirou e então se aproximou da abertura. O interior estava cheio de lanças. Parecia a toca de uma espinha branca. Seguindo as instruções de Adolin, um soldado ao seu lado virou-se para os próprios homens e fez uma contagem regressiva com uma das mãos. Quando o último dedo baixou, os soldados no portão recuaram. Adolin avançou para o salão de entrada, com seus pisos de mármore e elevados tetos abobadados. O inimigo atirou uma dúzia de lanças contra ele, que se abaixou, tomando um corte no ombro enquanto desferia um golpe de duas mãos, cortando um grupo de soldados nos joelhos. Os inimigos caíram, mas suas pernas arruinadas pela espada fractal. 4 homens seguiram-no e levantaram os escudos nos seus flancos. Adolin seguiu atacando, decepando as pontas das lanças e cortando mãos. Raios! Os homens que eles estavam combatendo eram silenciosos demais. Eles gritavam de dor quando apunhalados ou grunhiam pelo esforço, mas fora isso pareciam mudos, como se a escuridão houvesse abafado suas emoções. Adolin levantou a espada sobre a cabeça e assumiu a postura da rocha, golpeando de modo preciso, abatendo um homem após o outro, com um conjunto cuidadoso e controlado de ataques. Os soldados protegiam seus flancos, enquanto o amplo alcance da espada protegia a frente. Olhos queimavam. A linha de escudos vacilou. Recuem 3 passos, gritou Adolin para seus homens. Então fez a transição para a postura do vento e avançou com golpes amplos e fluidos. Na paixão e beleza dos duelos, ele às vezes esquecia como as espadas fractais eram armas terríveis. Ali, enquanto atacava a fileira enfraquecida, isso ficou muito óbvio. Ele matou 8 homens em um instante e destruiu completamente a linha de defesa. Vão! Gritou ele, apontando-os com sua espada. Homens avançaram pela passagem e tomaram o terreno dentro do salão de entrada. Ali perto, Errocar estava empertigado, sua fina espada fractal refugindo enquanto ele dava ordens. Soldados caíam, morrendo e praguejando. Os verdadeiros sons da batalha. O preço do conflito. A linha do inimigo foi finalmente rompida, recuando pelo salão de entrada, que era grande demais para manter, até o corredor mais estreito que levava à galeria leste. Retirem os feridos, ordenou Azuri avançando. 7ª companhia, assegure aquele lado da sala para garantir que eles não tentem voltar. 3ª companhia, vasculhe as alas e certifique-se de que não há nenhuma surpresa. Curiosamente, Azuri havia removido seu manto, envolvido pela metade ao redor do braço esquerdo. Adolin nunca vira nada parecido. Talvez ela estivesse acostumada a combater de armadura. Adolin bebeu um pouco d'água, então deixou um cirurgião colocar um curativo no corte superficial que sofrera. Embora o interior do palácio fosse cavernoso, aquele hall de entrada era glorioso. Paredes de mármore, polido e reflexivo. Escadarias grandiosas e um tapete vermelho vivo no centro. Ele havia queimado o tapete certa vez, quando criança, brincando com uma vela. Com o corte protegido, ele se juntou a Azuri, Errocar e vários dos outros senhores que estavam estudando o amplo corredor que conduzia até a galeria leste. O inimigo havia formado uma excelente muralha de escudos ali. Eles haviam só acomodado e os homens da segunda fileira possuíam balestras prontas e à espera. Vai ser um trabalho sangrento, comentou Azuri. Vamos lutar por cada centímetro. Do lado de fora, os estrondos no portão finalmente silenciaram. Eles entraram, adivinhou Adolin. Aquela ruptura não ficava longe daqui. O grão-senhor Shaddai grunhiu. Talvez nossos inimigos se voltem uns contra os outros. Podemos ter a esperança de que os esvaziadores e os guardas do palácio comecem a lutar uns com os outros? Não, replicou Errocar. As forças que obscureceram o palácio pertencem ao inimigo, que agora luta rapidamente para nos alcançar. Eles sabem do perigo que o Sacro Portal representa. Concordo, disse Adolin. Esse palácio logo estará apinhado com tropas parchemanas.
Reúnam seus homens, disse Rokar ao grupo. Azul está no comando do assalto. Alta Marechal, você deve liberar esse corredor. Um dos grãos-senhores olhou para a mulher e pigarreou, mas então decidiu não falar nada. Com um ar severo, Azuri comandou os arqueiros a usarem arcos curtos para tentar amaciar o inimigo. Mas aquela parede de proteção havia sido construída para resistir a flechas, então Azuri deu a ordem e seus soldados avançaram contra os oponentes fortificados. Adolin desviou o olhar enquanto o corredor se tornava um moedor de carne, setas de balestras lançadas contra homens em ondas. A guarda da muralha também tinha escudos, mas eles precisavam se arriscar a avançar, e uma balestra era potente. Adolin nunca fora bom naquela parte do combate no campo de batalha. Raios. Queria estar na linha de frente, liderando o ataque. A parte racional dele sabia que isso era idiotice. Não se arriscavam fractários em ataques assim, a menos que eles tivessem armaduras. Vossa Majestade, um oficial chamou Rokar, cruzando a passagem. Encontramos algo estranho. Rokar assinou com a cabeça para que Adolin cuidasse daquilo e, feliz pela distração, ele correu até o homem. O que foi? Uma porta fechada na guarnição do palácio, disse o homem. Modificada para ser trancada por fora. Curioso. Adolin seguiu o homem, passando por uma estação de triagem improvisada, onde um par de cirurgiões estava ajoelhado em 3 prenos de dor, cuidando dos homens que haviam sido feridos no assalto inicial. Eles ficariam muito mais ocupados quando o avanço pelo corredor terminasse. O oeste do hall de entrada ficava a guarnição do palácio, uma grande residência para soldados. Um grupo de homens de azul estava estudando a porta, que de fato havia sido alterada para ser trancada pelo lado de fora com uma barra de metal. Julgando pela madeira rachada, a coisa ali dentro havia tentado sair. Abram-na, ordenou Adolin, invocando sua espada fractal. Os soldados cautelosamente levantaram a barra e então abriram a porta, um deles segurando algumas esferas para fornecer luz. Não encontraram monstros, mas um grupo de homens sujos usando uniformes da guarda do palácio. Eles haviam se reunido devido ao barulho do lado de fora e, ao ver Adolin, alguns deles caíram de joelhos, soltando louvores aliviados para o Todo-Poderoso. Vossa Alteza, disse um homem mais jovem com os nós do capitão no ombro. Ah, príncipe Adolin, é mesmo, senhor? Ou isso é algum tipo de cilada cruel? Sou eu, disse Adolin. Sidin? Raios, homens. Eu mal o reconheci com essa barba. O que aconteceu? Senhor, há algo de errado com a rainha. Primeiro ela matou aquela fervorosa, depois executou o luminobre Caves. Ele respirou fundo. Somos traidores, senhor. Ela reduziu a guarda, senhor, disse o outro homem. Nos trancou aqui porque nos recusamos a obedecer. Praticamente se esqueceu de nós. Adolin soltou um suspiro de alívio. O fato de que a guarda inteira não tinha simplesmente a seguido... Bem, isso tirava um peso dos seus ombros que ele não havia percebido que estava carregando. Vamos tomar de volta o palácio, disse Adolin. Reúna seus homens, Sidin, e se encontre com cirurgiões no hall de entrada. Eles vão dar uma olhada em vocês, dar-lhes um pouco de água e ouvir seus relatórios. Senhor, disse Sidin, se está invadindo o palácio, queremos nos juntar ao senhor. Muitos dos outros concordaram. Se juntar a nós? Vocês estão trancados aqui há semanas, homens. Não espero que estejam em condições de lutar. Semanas? Certamente foram apenas alguns dias, homem nobre. Ele coçou uma barba que parecia contestar aquela afirmação. Nós só comemos... o quê? 3 vezes desde que fomos jogados aqui? Vários dos outros concordaram. Leve-nos aos cirurgiões, disse Adolin aos batedores que tinham ido buscá-lo. Mas arrumem lanças para aqueles que alegarem estarem fortes o bastante. Sidin, seus homens serão reservas. Não se esforcem demais. De volta ao hall de entrada, Adolin passou por um cirurgião trabalhando em um homem com o uniforme da guarda do palácio. Para os cirurgiões, não importava quem era inimigo.
Eles ajudavam qualquer pessoa que precisasse de atenção. Até aí tudo bem, mas aquele homem fitava o teto com olhos vidrados e não gritava ou gemia como um homem ferido devia fazer. Ele só sussurrava baixinho. Eu conheço também, percebeu Adolin, tentando lembrar seu nome. Dodge? É isso. Pelo menos era assim que o chamávamos. Ele reportou ao rei o que havia encontrado. À frente, os homens de azul estavam fazendo uma investida final para tomar o corredor. Eles haviam deixado dezenas de moribundos manchando o tapete com um tom mais escuro de vermelho. Adolin teve a sensação distinta de ouvir alguma coisa. Sobre o barulho do combate, sobre os gritos dos homens ecoando contra as paredes. Uma voz baixa que de algum modo alcançava a sua alma. Paixão. Doce paixão. A guarda do palácio finalmente abandonou o corredor, recuando através de duas amplas portas duplas na outra extremidade. Aquelas portas conduziam à galeria leste. Não eram muito defensáveis, mas o inimigo estava obviamente tentando comprar o máximo de tempo possível. Alguns soldados tiraram corpos do caminho, preparando a passagem para que Adolin e Rocar cortassem as portas. A madeira, contudo, começou a tremer antes mesmo que eles pudessem atacar. Adolin recuou, erguendo a espada na postura do vento por hábito, pronto para atacar o que viesse. A porta se abriu, revelando uma figura resplandecente. Pai das tempestades, sussurrou Adolin. Kaladin brilhava intensamente, seus olhos faróis de luz azul, emanando luz das tempestades. Ele segurava uma lança metálica brilhante que certamente tinha quase 4 metros. Atrás dele, Scar e Drerry também emitiam um forte brilho, mal parecendo os afáveis carregadores de pontes que haviam protegido Adolin nas planícies quebradas. A galeria é nossa, disse Kaladin, luz das tempestades exalando dos seus lábios. O inimigo que você rechaçou fugiu escadaria acima. Vossa Majestade, sugiro que envie os homens de Azure para a via solar a fim de protegê-la. Adolin adentrou a galeria leste, seguido por um grande número de soldados, enquanto Azure gritava comandos. Bem à frente havia a entrada para a via solar, uma passarela aberta dos lados. Nela, Adolin ficou surpreso ao ver não apenas cadáveres de guardas, como 3 proeminentes corpos vestidos de azul. Kaladin, Scar, Drerry. Ilusões? Funciona melhor do que combatê-los, disse Shallan surgindo ao seu lado. Os voadores estão distraídos pela luta na muralha da cidade, então partiram no momento em que pensaram que os carregadores tinham sido derrotados. Antes nós rechaçamos outra força dos guardas do palácio de volta ao monastério, contou Kaladin apontando. Vamos precisar de um exército para tirá-los de lá. Azure olhou para Rocar, que assentiu, então ela começou a dar as ordens. Shallan soltou um muxoxo cutucando com o ombro com o curativo de Adolin, mas ele garantiu a ela que não era nada sério. O rei atravessou a galeria, então olhou para as largas escadas. Vossa Majestade? Chamou Kaladin. Vou liderar uma força até as câmaras reais, disse Rocar. Alguém precisa descobrir o que aconteceu com a Exudan. O que aconteceu com toda essa tormentosa cidade? O brilho sumiu dos olhos de Kaladin, sua luz das tempestades arrefecendo. As roupas dele pareceram murchar, seus pés se firmando mais no chão. Ele subitamente voltou a parecer um homem, e Adolin achou isso muito mais relaxante. Vou com ele, sussurrou Kaladin para Adolin, entregando-lhe a bolsa de esmeraldas e depois de escolher 2 brilhantes para si. Pegue Scar e Drerry e leve Shallan até os desfeitos. Tudo bem por mim, disse Adolin. Ele escolheu alguns soldados para ir com o rei, um pelotão da guarda da muralha, um punhado de homens de armas dos grãos senhores. Depois de pensar um pouco, acrescentou o Sidin e metade de um pelotão dos homens que haviam sido aprisionados no palácio. Essas tropas recusaram as ordens da rainha, disse Adolin a Rocar, indicando Sidin. Parecem ter resistido à influência da coisa acontecendo aqui e conhecem o palácio melhor do que a guarda da muralha. Excelente, disse Rocar. Então começou a subir os degraus. Não esperem por nós.
Se a luminosa Davar tiver sucesso, vá direto para o retiro e traga nossos exércitos para cá. Adolin assentiu. Então fez uma saudação rápida para Caladim. Juntou os pulsos com as mãos formando punhos. A saudação da ponte 4. Boa sorte, carregadorzinho. Caladim sorriu, sua lança prateada desaparecendo enquanto ele retribuía a saudação. Então ia atrás do rei. Adolin correu até Shallan, que estava olhando para a via solar. Azúria tomara com seus soldados, mas não havia avançado até a plataforma do sacro portal mais além. Adolin pousou a mão no ombro de Shallan. Eles estão aqui, sussurrou ela. 2 desta vez. Na noite passada, Adolin, eu tive que fugir. O festim estava entrando na minha cabeça. Eu o ouvi, respondeu ele, voltando a invocar sua espada. Vamos encarar isso juntos, como da última vez. Shallan respirou fundo, então invocou o padrão como uma espada fractal. Ela segurou a espada diante de si, uma postura comum. Boa forma, elogiou Adolin. Tive um bom professor. Eles avançaram pela via solar, passando por soldados inimigos caídos. E um único moldado morto, cravado em uma fissura na rocha pelo que parecia ser a própria lança. Shallan se demorou junto do cadáver, mas Adolin puxou até que alcançaram o monastério propriamente dito. Os soldados de Azúria avançaram ao seu comando, enfrentando os guardas do palácio ali para assumir o controle do caminho rumo ao centro. Enquanto eles esperavam, Adolin foi até a borda do platô e observou a cidade. Seu lar estava caindo. O portão mais próximo havia sido totalmente rompido e os parchemanos passavam em massa por ele, rumo ao palácio. Outros haviam tomado as muralhas através de equipes com escadas que desciam para a cidade em diversos pontos, incluindo perto dos jardins do palácio. Aquela monstruosidade de pedra se movia ao longo da muralha, do lado de dentro, estendendo a mão e estapeando as torres de guarda. Um grande grupo de pessoas em trajes variados havia invadido a via de Talan, passando por uma das lâminas de vento. O culto dos momentos? Ele não tinha como saber o papel que haviam desempenhado, mas os parchemanos estavam invadindo a cidade naquela direção também. Nós podemos consertar isso, pensou Adolin. Podemos trazer nossos exércitos, defender a colina do palácio, pressioná-los de volta às muralhas. Eles tinham dezenas de fractários, tinham a ponte 4 e outros manipuladores de fluxos. Eles podiam salvar a cidade. Ele só precisava trazê-los para lá. Em pouco tempo, a Azuri se aproximou com um pelotão de 30 homens. O caminho está seguro, embora um nó de inimigos ainda domine o centro em si. Separei alguns homens para liberar os edifícios próximos. Parece que as pessoas que você mencionou, aquelas que estavam no festim na noite passada, estão dormindo lá dentro. Elas não se movem, mesmo quando são cutucadas. Adolin assentiu, então conduziu o grupo rumo ao centro do platô, conseguido por Shallan e Azuri. Passaram pelas linhas de soldados de Azuri que estavam protegendo as ruas. Ele logo viu a força principal do inimigo, aglomerada em um caminho entre edifícios do monastério, impedindo a passagem até o edifício de controle do Sacro Portal. Atiçado pela urgência da situação de Kholinar, Adolin assumiu a dianteira e golpeou repetidamente em meio aos inimigos, queimando olhos com sua espada. Rompeu a fileira deles, embora um retardatário quase tenha conseguido acertar um golpe de sorte. Scar felizmente pareceu aparecer do nada. O carregador de pontes aparou o golpe com seu escudo. Então atravessou o tórax do guarda com a lança. Quantas eu devo a você agora? Perguntou Adolin. Melhor nem contá-lo, meu nobre, disse Scar com um sorriso, luz brilhante exalando dos seus lábios. Drey se juntou a eles e guiaram os inimigos rechaçados para além da capela do rei, finalmente alcançando o edifício de controle. Adolin sempre o conhecera como o Círculo de Memórias, só mais uma parte do monastério. Como Shallan havia avisado, ele estava recoberto por uma massa escura que pulsava e latejava, similar a um coração escuro como piche. Veias escuras se espalhavam dele como raízes, pulsando no mesmo ritmo que o coração.
Raios, sussurrou Drey. Muito bem, disse Shallan avançando. Guardem essa área. Vou ver o que posso fazer.